Bom, agora já é quase 4:30 da manhã, faltando aí algumas poucas horas para terminar o plantão. E eu estava pensando no seguinte agora, por que muitas coisas bíblicas, não acontecem? Por que muitas coisas bíblicas não acontecem como aconteciam na Bíblia, como aconteciam no passado? Eu vejo que na prática, eu vou usar uma frase que eu achei interessante. Na prática, a teoria é outra coisa. É verdade. E é verdade, se você parar para pensar, é verdade. Por quê? No mundo que se intitula crente hoje, evangélico, né? Todo mundo é muito bacana, todo mundo muito legal, todo mundo muito crente, né? Posta um monte de frase bonita, coisa legal, inspiradora de se ver, né? Mas eu sim, eu vou usar um, um trecho da pregação do Leonard Ravenhill, quando ele chegou e disse numa pregação dele que ele disse que foi ao Senhor, perguntou para o Senhor, né? Porque só falava mensagens duras, né? Pregações duras. E aí ele falou com Deus. Eu achei isso engraçado. Ele falou com o Senhor: Senhor, o Senhor não podia me dar uma mensagem alegre? Ele só prega sermões duros. E Deus falou com ele: não. E ele falou, né? Não tem nada nos meus 50 anos de ministério que não tenha sido gerado em angústia. Isso é pesado demais, irmãos. Isso é pesado demais. Você não tem noção do peso que é isso. O peso que é para um homem, né, dizer isso, um homem de Deus, e você saber, né? Imagina, são 50 anos, irmãos. Eu não tenho 50 anos ainda, falta alguns poucos anos. E ele dizer que não tem nada nos 50 anos de ministério dele que não tenha sido gerado em angústia. Em angústia. Isso aí desbanca, sabe? Isso desbanca todo esse evangelho florido, todo esse evangelho falso, porque, quer ver? Por exemplo, agora recentemente, essa semana, irmãos, uma notícia aí que, poxa, triste, não tem nem como dizer que é triste, porque bem além disso, é terrível, 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 terrível mesmo, né? Um massacre terrível lá na Nigéria, né? Irmãos assassinados, massacrados lá, tiros, né? Lá a coisa é pesada mesmo. 200 irmãos, 200 irmãos perderam a vida. 200 irmãos perderam a vida. 200 irmãos perderam a vida. E
Cadê a igreja brasileira? Tem gente que não tem poder nem, irmãos, para mandar a dor de cabeça embora. Como é que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É uma disparidade muito grande, uma diferença muito grande. Eu citei esse exemplo do Leonardo Ravenhill e esse da Nigéria para talvez, quem sabe, né? Quem sabe? Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo. Geralmente não tem muitas pessoas que veem os meus vídeos, justamente porque os meus vídeos não são para qualquer pessoa. Não são para quaisquer pessoas que vejam, porque geralmente as pessoas gostam de vídeos curtos, né? Vídeos idiotas. E assim, eu também gosto de brincadeira e tudo, mas acho que até os meus vídeos mais idiotas têm uma motivação um pouquinho mais nobre. Então fica complicado. Então sim, mas talvez, irmãos, para conscientizar você, ao menos você que vai ver ou que está vendo esse vídeo agora, após eu ter gravado, para você entender a diferença a diferença que há entre os tempos bíblicos e esse nosso tempo de agora é que no tempo bíblico não é só porque não existia rede social, não. Mas no tempo bíblico, por exemplo, a informação mais importante que se tem sobre Enoque é que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Então não tem como, sabe, comparar um negócio desse com alguém que posta um vídeo dizendo: ai, meu pastor é brabo, prega pra caramba. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que lixo, meu Deus, que lixo, meu Deus, meu Deus. Ao mesmo tempo que eu desejo, volta logo, Jesus, eu, eu peço ao Senhor que espere um pouco mais, porque senão vai ser difícil alguém se salvar, irmãos. Vai ser difícil alguém se salvar, irmãos. Vai ser difícil. Vai ser difícil. O negócio tá complicado. Não tem, sabe? É difícil você achar um crente de verdade. Eu conheço alguns, tá? Poucos. Posso citar assim, nos dedos de uma mão. Irmãos, isso não é uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. Nos dedos de uma mão, irmãos. Uma mão. Poucos crentes de verdade que eu conheço. E cadê toda essa gente que está enfurnada dentro das igrejas, irmãos? Cadê? Que estão se dizendo pessoas cristãs? Cadê? Cadê? Eu postei um vídeo aí no canal, né, de uma outra rede social que eu não tinha, que eu passei a ter, né, que fala de um casal, irmãos, se eu não me engano, lá no Paquistão, casal de missionários brasileiros, lá no Paquistão, que foram assados vivos num forno de tijolos, irmãos. Isso mesmo. Eles foram assados vivos num forno de tijolos. Deixaram 4 filhos. O mais velho, se eu não me engano, tem 7, 8 anos. Alguma coisa assim.
Como você vai dizer lá fora, nesses países perseguidos, irmãos, que no Brasil tem cristão? Como é que assim, como é que você vai ter a cara de pau de dizer um negócio desse? Como? Eu teria vergonha, eu tenho vergonha. Olha, eu tenho vergonha do cristianismo brasileiro. Eu, como servo de Deus, tenho vergonha. Como filho do Deus vivo, eu tenho vergonha do cristianismo brasileiro. O que vende, o que dá dinheiro, são os assuntos, irmãos. Sabe, as polêmicas gospel, é o escândalo do... Eu tenho falado sobre isso, o escândalo do pastor tal, o escândalo da congregação tal. Esse aqui é o evangelho que eles estão pregando. Ah não, mas estamos aqui para denunciar. Estamos aqui para denunciar o falso evangelho. Tá, mas o que adianta você denunciar o falso evangelho se você não anuncia as boas novas, se você não anuncia o evangelho de Jesus? Não adianta nada. Você só está jogando gasolina, só isso. E você vai ser queimado junto. Então, é uma hipocrisia muito grande. Eu vejo canais aí de pastores. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem canais de pastores com milhões e milhões de seguidores. Não são seguidores de Jesus. Não são seguidores, meu Deus do céu. Acorda, povo. Olha a lua como é que tá bonita, ó. Tá aquele tom de lua de filme, né? Olha lá. Lembrei até daquele filme ET Telefone Minha Casa. Aí. E qual seria o dedo que vai apontar para a luz na direção certa, hein? Será que os dedos que estão dizendo que são aqueles que apontam para o verdadeiro evangelho estão fazendo isso, apontando para o alto, onde está e de onde vem a verdadeira luz? Não. Estão assim, ó, virados para si mesmos, agradecendo aos elogios, agradecendo a bajulação, a adulação que recebem, e vão receber a adulação com fogo no meio do inferno, todos eles. No meio do inferno vão receber o fogo. Sabe? E aí eu fico... Há um tempo atrás eu vi um canal, né? E aí uma suposta, né, profecia lá no canal sobre o dono do canal, né? Dizendo, né? Olha, eu vejo, né? Eu tive um sonho, alguma coisa assim, com você, mais o fulano e mais o Beltrano. São 3 pessoas de 3 canais diferentes que estão numa lama e estão revirando o esgoto e estão fazendo um trabalho que ninguém tem coragem de fazer, que não sei o que, papapá. E eu fiquei só olhando um negócio daquele ali e lancei lá num comentário, né, do canal, acho que tipo assim, será mesmo que é uma profecia de Deus para vocês isso aí? Porque para mim seria muito cômodo se alguém chegasse para mim, olha, ele é um profeta, olha, ele tem as barbas de Arão, que eu olho... Pelo amor de Deus, irmãos.
Vamos acordar, irmãos. Vamos acordar. Jesus de fato está voltando. Jesus de fato está voltando e está tendo muita misericórdia. Muita, mas muita mesmo. Se eu fosse ele, eu não teria tanta não. Mas ele é muito misericordioso, irmãos. Demais, demais da conta. Demais. Demais. Diz a palavra, né, que ele é tardio em irar-se. Olha, mas quando ele se ira, é por isso que não vai haver desculpa para ninguém. Não vai haver desculpa para ninguém. Igreja fajuta e falsa. Igreja fingida. Igreja hipócrita. Igreja avarenta. Igreja olhuda. Igreja concorrente. Irmãos, eu acho isso aí Eu moro num lugar onde tem rua que tem umas 3 igrejas mais ou menos, umas 3 igrejas. E tem igreja que você vê, né, que eu posso começar a falar de carro, eu posso começar a falar de uma toalha xadrez, vai terminar em igreja, vai terminar falando do que está errado, não tem jeito. Então, assim, eu vejo igrejas em que, sem brincadeira, a distância de uma porta da igreja para a porta de uma outra igreja é de no máximo uns 30, 40 metros. Aonde já se viu isso? Que tanto evangelho ofertado é esse que não surte efeito nenhum? Aí você passa lá na frente, tem uma meia dúzia de gato pingado gritando, né? Porque o Senhor fala comigo, e quando eu caí, e não sei o que, isso, e aquilo, Isas. Ai, Chaves, ai, Chiquinha. E na outra porta, porque o Senhor é vivo, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico, e o Senhor... E você não vê essas igrejas indo nem na esquina dela mesma para evangelizar. Como é que fica isso, meus irmãos? Como é que fica isso? Como é que fica isso? Como é que fica isso? Será que essa gente é louca? Será que essa gente... Eles estão, sabe, zombando de Deus de propósito? Porque não é possível serem tão loucos assim. Está escrito, olha, horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito, Deus não se deixa escarnecer. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Estão blasfemando de Deus fazendo isso. Eles abrem 20 portas de igreja. É capaz de cada uma ter uma pessoa lá dentro. Cadê o resto? Outro dia eu estava chegando no meu bairro aqui do plantão, eu encontrei um grupo de irmãs, né? Saindo de uma igreja, era um domingo de manhã. Eu as abordei propositalmente, falei com elas, né? Tipo, não se assustem primeiro, porque eu não tenho uma... Eu sou meio grande e as irmãs poderiam, né, se assustar. Eu falei, vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu sei que vocês sabem do que eu vou falar. E vocês conhecem o que eu vou falar. Eu fiz a pergunta para elas, eu falei, cadê a igreja? Elas tinham acabado de sair da igreja. Eu falei, cadê a igreja? Vocês lembram que aqui no nosso bairro, há uns anos atrás, em cada esquina tinha aí uma caixinha de abelha, alguém com o microfone gritando, Jesus está voltando, se arrependa dos seus pecados. Cadê a igreja? A igreja está com medo, a igreja se acovardou, cadê a igreja?
Será que a pandemia fez os irmãos ficarem com medo? Irmãos, a resposta de uma daquelas irmãs para mim foi a confirmação de Deus para mim de que eu não estou exagerando nas coisas que eu falo e que eu não estou apontando simplesmente o dedo para uma outra direção e deixando de cuidar de mim mesmo. Pelo contrário, não existe pregador honesto, não existe homem de Deus honesto em que primeiro a palavra não pregue para ele. E a resposta de uma daquelas irmãs para mim foi a confirmação de Deus. E ela disse assim: irmão, isso é a confirmação de Deus, porque eu preguei sobre isso hoje de manhã. Era um domingo de manhã. Eu estava voltando para casa. Então, irmãos, cadê a igreja? Cadê o povo escolhido por Deus? Cadê? Cadê? Aonde está? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Ao se ouvir um lamento, vão dizer neste momento, aquele povo foi embora para Sião. Mas nem esse hino, olha, assim, sinceramente, às vezes dá vontade da gente ser burro. Sabe, porque quanto mais você vai conhecendo e a verdade vai te libertando, você, assim, tem esse aspecto, você vai ficando mais triste, sabe por quê? Porque você vai enxergando quão longe está tudo de Deus. Quão longe está tudo de Deus. Porque até mesmo esse hino ele dá a entender de que o povo vai sumir, vai desaparecer. E não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Então veja que nós fomos criados com um coração sincero. Eu não vou dizer mais numa base mentirosa não, mas na nossa sinceridade. Nós estávamos enganados, porque há algumas coisas que nós tínhamos como, sabe, a base dos nossos pés. A gente, quando vai acordando, quando vai aprendendo, quando vai abrindo os olhos, tendo os olhos espirituais abertos pela palavra, pelo próprio Jesus, a gente vai vendo que era um monte de mentiras que nos ensinaram. Só que o que acontece? Hoje, muita gente, por perceber, é isso que eu vejo, tá? Muita gente, por perceber que não tem mais volta, não tem como você desfazer todo esse sistema, porque ele vai continuar, as pessoas se acomodaram. Aí eu encontro gente que fala assim: eu só vou lá para dentro, faço a minha oração, né? Dou meu culto a Deus e vou para casa. Tá errado. Tá errado. Você está sendo conivente com um sistema que não é a vontade de Deus. Não é. E olhando para esse cenário é desanimador. Desanimador. Desanimador demais. Desanimador demais. Muito, muito. Muito mesmo. Aí eu pergunto novamente: cadê a igreja? Cadê a igreja? Eu falei nesse vídeo sobre gente que foi queimada no forno. Um casal vivos queimados no forno, irmãos. Por amor ao evangelho, porque pregavam o evangelho.
Eu falei nesse vídeo sobre um massacre na Nigéria, recente agora, de 200 irmãos. 200 irmãos. 200. Será que a vida desses irmãos não vale nada para você que está vendo esse vídeo? Será que Deus vai permitir que você tenha uma doença grave para que você comece, sabe, tem uma alusão ao acordar? Será? Será que Deus precisa fazer alguém da sua família morrer? Será? O que você acha que é necessário Deus permitir para que a igreja brasileira acorde? Hã? Pensou em perseguição? Pois é. Então se prepara, tá? Talvez isso esteja bem perto de acontecer.